Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal e hoje eu tenho uma dica de livro para vocês. É esse livrinho aqui, do senhor Viktor E. Frankl, ou Frankl. O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, Caminhos para Encontrar a Razão de Viver. Bom, qual o caminho que eu quero seguir nesse vídeo, ou nesses vídeos, né? Vamos colocar assim, dependendo do tamanho que ficar o vídeo, tá bom? Inicialmente eu quero mostrar para vocês o que ele traz aqui, da necessidade de nós sabermos o fundamento das coisas às quais nós nos expomos. No caso específico dele aqui, ele vai falar sobre a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, né? Falando de forma mais ampla, psicoterapias. Depois, eu quero apontar para vocês alguns pontos das psicoterapias que ele tem críticas, que ele faz críticas aqui no livro, e acrescido de alguns outros pontos, alguns outros livros, inclusive desse que está aqui, ó, Evasivas Admiráveis, dá alguns pontos que possam ajudá-los a compreender um pouquinho mais desse mundo da psicologia e como isso nos afeta, né? Depois eu vou mostrar um pouquinho do que é a logoterapia e mostrar um caso ou dois aqui que foi sanado, né, através da logoterapia, beleza? Bom, quem é essa pessoa aqui que eu estou dizendo para vocês e desde já fazendo essa dica de livro e falando, se você é psicólogo, se você é um entusiasta dessa área, conheça a obra desse senhor aqui. No Brasil, isso é muito raro, sabe? Quase não se ouve falar. A formação em psicologia não dá uma base sólida para o conhecimento da logoterapia, tá bom? Então conheça o trabalho desse senhor, que eu acredito piamente que vai somar muito na sua vida. Tá, vamos lá. Quem é esse senhor aqui? Sobrevivente de Theresienstadt, Auschwitz, Kaufering e Turken, esses últimos dependentes do campo de Dachau. Victor foi professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Viena e fundador da logoterapia e análise existencial. 29 universidades da Europa, das Américas do Norte e do Sul, da África e da Ásia lhe outorgaram o título de doutor honoris causa. Escreveu 39 livros, traduzidos para 27 idiomas, entre eles Em Busca de Sentido. Esse é o mais conhecido dele, né? Que descreve a vida de um prisioneiro num campo de concentração. E o que não está escrito nos meus livros, no qual narra suas memórias de reflexões pessoais. Bom, sabendo minimamente de quem ele é, quero ir agora na questão que ele aponta da necessidade de sermos conhecedores do tipo de psicanálise, do tipo de psicologia a qual expomos a nossa vida. Ok? Bom, no capítulo 10 está escrito assim: W. Van Dusen salientou: todas as terapias assentam-se em uma concepção de mundo. No entanto, no que diz respeito a essa concepção, são poucas as que põem as cartas sobre a mesa, como faz a análise existencial. De fato, toda psicoterapia toma uma determinada antropologia e também psicanálise. Ninguém menos que o psicanalista Paul Schrader reconheceu que, realmente, ela é uma Weltanschauung, concepção de mundo. Bom, depois ele vai fazer algumas críticas sobre a psicologia freudiana, junguiana, adleriana, e ele aponta aqui a necessidade de nós sabermos, de nós termos o conhecimento de a que tipo de psicologia estamos sendo expostos. Ele vai dizer aqui no livro dele que é extremamente comum que as pessoas que se expõem à psicologia freudiana comece a acreditar e encontrar as soluções para os seus problemas, entre aspas, tá? Através do inconsciente. Ele diz também que as pessoas que são voltadas ao behaviorismo
acreditam que normas de comportamento solucionarão seus problemas. As pessoas que são voltadas a Jung, as pessoas que se expõem à psicologia junguiana, rapidamente elas começam a enxergar arquétipos, a enxergar esse tipo de coisa. O que significa isso? Significa que, de uma maneira ou de outra, a psicologia, o psicanalista, começa a inocular concepções de mundo na vida da pessoa que está ali à sua frente. E aí você, psicólogo, você vai dizer, não, mas isso não corresponde, porque a psicologia busca que a pessoa cresça em si mesma, para que ela se desenvolva, para que ela avance por si mesma, descubra seus problemas. Ele demonstra que isso acontece muito. E ele diz aqui que esse senhor aqui, o Donson, diz que são poucas as psicoterapias que colocam as cartas na mesa, demonstrando os seus fundamentos, o que de fato elas acreditam. Ok? Bom, tem um senhor aqui, que é o senhor Robert C. Leslie. Ele diz uma coisa interessante. Vou ler para vocês aqui. Então, esse Robert C. Leslie, ele traça elogios sobre a logoterapia, tá bom? Deixa eu ler aqui para vocês. Já um ponto em que ele critica outras psicoterapias. A crença da modernidade e do cientificismo era que tudo está regulado por leis, que o mundo é um perfeito relógio. O papel da ciência se resumiria em descobrir as leis subjacentes à realidade, as leis que governam o mundo. Os primeiros sociólogos aceitaram esses pressupostos e deram um passo à frente. Se o mundo é o relógio, a sociedade também é um relógio. O papel dos sociólogos é descobrir as leis que governam os grupos, as sociedades. E o que fez a psicologia, a de 1879? Deu um terceiro passo. O mundo e a sociedade são relógios. Sim. E o ser humano também o é. A tarefa do pesquisador é descobrir as leis que o regulam. Feito isso, teremos um ser humano inteiro e completo nas nossas mãos. Aqui ele faz uma crítica a essas psicologias anteriores, começando desde essa de 1879, não é isso? Esse livro aqui, se você deseja ver isso assim de forma muito clara, esse livro aqui vai te dar uma noção muito boa. Por quê? Ele mostra as várias metodologias que foram utilizadas em busca desse homem perfeito, que nega a transcendência do homem. Se o homem é um relógio, isso é chamado de psicologismo, tá bom? Procure mais sobre psicologismo, você vai entender sobre essa questão aí. O homem é um ser psicológico. Tanto que até se ele fica doente, é por causa da sua mente. Para vocês verem o nível que isso chega. Então, esse Robert C. Leslie, ele vai tecer um elogio fantástico, que é: a logoterapia não entende o homem fechadinho, como as psicologias anteriores entendem, mas dá uma transcendência ao homem. Respeita isso, entende isso. E essa transcendência está muito relacionada ao sentido da vida. O homem precisa ter um sentido, uma direção. Se ele não tiver isso, ele será problemático. Então, pessoal, ele aponta aqui algumas questões sobre a psicologia de algumas pessoas que são bem conhecidas aí. Mais uma vez eu indico esse livro aqui, Evasivas Admiráveis. Aqui tem um monte, só tem isso aqui. Um monte de psicologias, um monte de pensamentos, onde acredita-se que com remédio arruma a pessoa, com psicoterapia, com uma coisa, com outra, outra e outra. E eu acho que não funciona assim, concordando com o Victor aqui. Bom, ele vai falar um pouquinho sobre o Freud. Eu vou passar rapidamente, tá? Como é a dica de livro, você busque depois isso aí, compre esse livro, é muito bom. Olha só, Freud explica toda a ação como colocada a serviço do restabelecimento do equilíbrio perturbado. Todavia, essa hipótese, vinda da física de seu tempo,
corroborando, né, o que eu falei agora há pouco sobre Robert C. Leslie, a física do tempo, a psicologia dele está fundamentada nisso. E segundo a qual a distensão seria a única tendência básica primária do ser vivo, está completamente errada. Bom, traduzindo aqui de forma muito sintética, ele acredita que todas as ações humanas são em busca do seu próprio equilíbrio. Então, segundo ele, está errado. Tem uma pessoa que contrapõe com ele aqui, que é o Sr. Alfred Adler, que é uma outra psicologia. Alfred Adler vai dizer o seguinte: não é uma instância pessoal, senão uma instância social que determina a atitude e a orientação do homem para com a comunidade. Decisivos são, em relação a isso, as circunstâncias, a educação e o ambiente social, se podemos acreditar na psicologia individual. Olha só, aqui o Victor ainda vai dizer que nós estamos em um psicologismo. Não há a transcendência, não tem uma coisa fora do homem para que ele alcance. Então, Acácio, mas e a educação, e o meio social, e tudo isso? Isso não garante uma pessoa bem-sucedida? Isso não garante uma pessoa completa? Não, isso não garante. Segundo o Victor, não garante. O que vai ser mais próximo dessa garantia é uma pessoa que tenha um sentido para viver. E ele vai demonstrar isso. Ok? Veja o livro. Voltando no Freud um pouquinho, para você entender essa questão de você saber aonde você está entrando, saber o que você está fazendo. Muitas e muitas e muitas vezes, na universidade mesmo, a pessoa que se forma em psicologia, faz a residência lá em psiquiatria, não estuda as obras dos psicólogos que vieram antes dele, dos psicanalistas. Estuda pequenas apostilas. Então pega tudo fragmentado e eles não sabem, muitas vezes, de coisas pontuais e fantásticas, assim, absolutamente necessárias com respeito à psicologia a qual eles se expõem. Muitas vezes não sabem nada. Exemplo, Freud, Thomas Szasz, que era um outro psiquiatra, ele conclui que a psicanálise freudiana tem um objetivo: a vingança contra o cristianismo. Thomas Szasz. Beleza? Procure isso lá. Se você ler o livro Moisés e as religiões monoteístas, você verá que Freud diz que todas as pessoas que acreditam em Deus, principalmente se for um Deus só, ele é um neurótico. Bom, você vai no psicólogo e ele é um freudiano. Ele tem aquela questão da sexualidade e também tem uma questão com respeito à hierarquia. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa sai de lá, vai fazendo terapia e ela começa a culpar os outros. Por quê? Alguma figura de autoridade foi que bagunçou com a vida dela. Então, se você não entende o fundamento da questão, você não vai saber como se posicionar. E você terá resultados que muito provavelmente não serão tão positivos assim. A questão do Adler. Não, então o que eu faço? Avançando um pouquinho, né? Se você der uma boa educação para o seu filho, der uma boa educação para a pessoa, se você cercá-la de um meio social bom, essa pessoa necessariamente será boa. Psicologismo, de novo, está reduzido a questões psicológicas que são intrínsecas à mente da pessoa a qual foi exposta. Não tem uma transcendência, não tem o mal ou o bem acima disso. Não tem um sentido, basta você fazer isso que vai dar certo. Ele vai dizer que não. E se você for muito sincero com você mesmo, você vai saber que não. A crença da modernidade, ali, passando por Rousseau, né, vai dar esse tipo de visão, onde você cerca a pessoa de coisa boa, pronto, necessariamente ela será boa. Não será boa. Existe uma coisa maior, ou necessariamente ela será completa, será feliz, será uma pessoa equilibrada. Não. Tem muita gente com muita educação,
com coisas boas, com meio social elevadíssimo, bonitinho e que não tem sentido de vida. São absolutamente tristes e incompletas. Ok? Então, muito cuidado à coisa que você se expõe. Nem a questão, você busca o tempo todo equilíbrio, está certa, nem a questão do o meio social está completamente certa. Beleza? Esse livro é fantástico. A obra desse cara é muito boa, tá? Continuando. Vamos agora para o Jung. Uma coisa que poucas pessoas sabem sobre o Jung, e muita gente gosta muito do Jung, e funciona em muitos casos, tá bom? O que ele diz aqui não é que não funcione, o que ele diz aqui é que seja atento a isso ou você poderá ter uma visão errada da cura do seu problema, da solução do seu problema. E se você tiver uma visão errada, você vai caminhar por um caminho todo errado. Ok? E você faz 4, 5, 6 anos de terapia, acredita que está num ponto bom e muitas vezes aquilo você acredita que está funcionando, mas ele está recuando e na verdade o seu problema não está naquele ponto. Ok? Bom, Jung. Jung é um cara interessante. Poucas pessoas sabem, mas a obra de Jung está, assim, inteiramente ligada a coisas esotéricas. Bastante ligada a coisas extracorpóreas, reencarnação e coisas do tipo, tá bom? Coisas paranormais. Por isso, os esotéricos gostam tanto de Jung. Se você conversar com os esotéricos, eles vão te dizer que a psicologia que eles acham mais interessante é a psicologia junguiana. O que eu quero que você entenda é: você quer se expor a isso? Você quer se expor àquele ciclo lá de mandalas e aquela coisa toda? Então você precisa entender aonde você está entrando. Isso é um ponto importante que ele vai tratar nesse livro. Ok? Eu estou meio que instrumentalizando esse livro para te direcionar em alguns pontos que você precisa ter clareza. Isso não fica circunscrito apenas à psicologia. O partido político que você apoia, você já leu as atas dele? Você concorda com o que está escrito ali? Você participa efetivamente daquela estrutura? Você entende as leituras que foram colocadas antes daquilo que está posto ali na sua frente? A congregação, a religião que você professa, você entende com clareza aquilo? Você já observou pontos positivos e negativos daquilo para você saber onde aquilo, como você deve encarar aquela situação? Se você não fez isso, saiba, você está buscando uma neurose. Você está buscando um caminho que será prejudicial para você e para sua família. Ok? Então aqui eu estou pontuando algumas pessoas que ele também pontua e que você encontrará muito mais pontuações nesse daqui, apontamentos, né, naquele livro ali, Evasivas Admiráveis, sobre onde você está, que tipo de coisa você está se expondo. A educação dos seus filhos. Você sabe onde estão, você acompanha, você lê os livros dele, você sabe o que tem escrito, né, nas leis que regem a educação do seu país, minimamente. Se você não souber isso, entendeu? Você não vai ter padrão, tá? Então, pessoal, vamos agora ao senhor Carl Jung. Aqui tem um ponto importante. Pessoal, só lembrando, ele não vai desfazer dessas psicanálises, tá? Ele só vai apontar os direcionamentos e você precisa conhecer onde você está entrando, o que você está fazendo, tá bom? Ele não está dizendo que não presta, nada disso, tá bom? Tanto que na capa do livro vai dizer que cada época tem suas neuroses e necessita de uma psiquiatria específica, beleza? Então vamos lá. Ao discorrermos agora sobre Jung e a sua psicologia analítica, nunca é bastante salientar o mérito a ele imputado de, em seu tempo, isto é, nos primeiros anos do século, ousar definir a neurose como o sofrimento de uma alma que não encontrou seu sentido. Então Jung definia isso, tá? Isso é absolutamente positivo e o Viktor Frankl vai nessa mesma linha, tá? À vista disso, tanto mais tentador é o psicologismo analítico associado à psicologia analítica. Psicologismo, pessoal. O mérito de tê-lo definitivamente desmascarado pertence, sobretudo, ao barão Victor E. von Gabsatel, que, em seu
Christentum und Humanimus apresenta a pessoa como uma instância suprapsicológica, a qual ele sente faltar na imagem do homem apresentado por Jung. Só essa instância orientada a critérios adequados a ela é capaz de instituir uma ordem igualmente no caos dos motivos religiosos e das experiências internas que lhe oferece o inconsciente, ao aceitar uns e rejeitar outros. Tá? Então aqui, voltamos lá, o Jung também é um cara psicologista. Vou ler a próxima parte para você ter uma noção aqui. Amargas palavras dirigidas à psicologia junguiana também se encontram em Schmid, quando este diz, e a censura por isso, que aquela se tornou uma religião. Os novos deuses seriam os arquétipos. Só com referência a eles se proporcionaria à vida seu sentido. O derradeiro apoio metafísico do homem encontrar-se-ia, consequentemente, em si mesmo. A sua psique seria algo assim como um moderno Monte Olimpo povoado de deuses arquetípicos. A psicoterapia individual tornar-se-ia uma ação sagrada e a psicologia uma concepção de mundo. Perguntamos-nos, segundo as palavras de Hans Jörg, com certa admiração, como é possível que haja teólogos que não se dão conta dessa redução consequente de toda transcendência à imanência psicológica e podem, além disso, ser convictos discípulos de Jung? Como é que pode um teólogo, um religioso, ser discípulo de Jung e não perceber essa redução da transcendência à imanência? Reduz-se tudo à mente do homem novamente. Esse é o problema grave de Jung, que ele aponta aqui. Tá? Continuando. A transcendência é reduzida até mesmo a uma imanência biológica. Aí vem as palavras de Jung, né? Herdam-se os arquétipos com a estrutura cerebral. São inclusive seu aspecto psíquico. Mais do que isso, 2 estudiosos americanos parecem ter conseguido, disse Jung com ar de triunfo, provocar, através de estímulos ao tronco encefálico, a visão alucinada de uma forma arquetípica, isto é, do chamado símbolo de mandala, cuja localização, neste tronco encefálico, Jung há muito tempo presumia. Se for possível confirmar essa ideia de localização do arquétipo mediante experiências posteriores, então se aumentaria consideravelmente a probabilidade da hipótese da autodestruição do complexo patogênico por meio de uma toxina específica. E então se predisporia a possibilidade de entender o processo destrutivo como uma espécie de reação de defesa biológica falida. Em toda essa questão, não podemos ignorar que Meder-Boss, por exemplo, denominou a noção de arquétipo como um produto abstrato e hipostasiado do isolamento mental. Pessoal, olha a ideia do Jung. Encontrando esses arquétipos, o que você pode fazer? Medicar. Percebe que isso é uma estrutura que destrói toda a transcendência, deixa tudo fixado aqui embaixo. Ok? Tá claro isso aí? Pessoal, se houverem dúvidas, deixa embaixo, tá bom? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e depois a gente avança, né? Acredito que na semana que vem eu poste outro vídeo. Aí eu vou falar um pouco mais sobre a logoterapia. Esse vídeo, o intuito é que você observe a necessidade que nós temos de termos uma clareza onde nós estamos entrando. Que tipo de psicologia estamos nos expondo? A que tipo de psicologia? Tá bom? A que tipo de religião? A que tipo de educação? A que tipo... Você precisa entender os fundamentos disso. Tem um vídeo aqui sobre cultura que vai te dar mais ou menos uma noção sobre isso. O que é cultura? Você é culto? Tem um vídeo aqui, ele vai aparecer por aqui em algum lugar, tá? E você assista lá, por favorzinho, tá bom?
Não se esqueça de se inscrever, mandar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Muitíssimo obrigado por assistir. Ótimos estudos, dê uma estudada nisso aí, dê uma olhada nisso aí. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu!